aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nagruz na área, trazendo mais um conteúdo. Vamos deixar as apresentações para depois, porque o bicho tá pegando dentro do Vasco da Gama. Pedrinho e Edmundo romperam, galera. E isso está afetando totalmente a internet, porque todo mundo não para de falar a respeito dessa briga entre o Edmundo e o Pedrinho. E eu não poderia ser diferente, né, galera? Eu tenho que me envolver, eu tenho que estar presente, então eu tenho que falar a respeito desse burburinho aí, dessa fofocada aí, dessa briga entre o Edmundo e o Pedrinho. Pedrinho expulsou o Edmundo do grupo Sempre Vasco. Isso está deixando o Edmundo muito revoltado, muito puto. E ele foi às redes sociais para poder atacar o Pedrinho de uma forma bastante contundente, galera. Fez acusações gravíssimas. Não vou trazer tudo aqui, mas o pouco que vocês vão assistir, vocês vão ver que o negócio entre o Vasco não é para amador. Vasco não é para amador, galera. Para entrar no Vasco da Gama, para sentar naquela cadeira ali, filho, não pode ser qualquer um. Infelizmente, o Pedrinho veio para poder sentar na cadeira e realmente está sentindo o peso do que é ser presidente do Vasco da Gama. Para quem não sabe, cara, o que é o Vasco da Gama, vou explicar aqui rapidamente para a gente poder entender o porquê o Vasco está nessa situação financeira, porque o Vasco está com esse futebol medíocre e porque o Vasco não consegue sair desse lamaçal. Tudo isso por conta de política dentro do Vasco da Gama. O Vasco da Gama é um dos clubes que tem mais grupos políticos, né? Se demole, tem mais grupo político do que torcedor. É o famoso ditado, né? Muito cacique para pouco índio. Então, é muito grupo político e poucos torcedores. E esses muito... Desculpa, galera. E esses muito grupo político que eu estou falando aqui, eles só complicam a vida do clube, cara. Eles só descredenciam o clube, eles conseguem acabar com o prestígio do clube. Por que eu tô falando isso? Porque na maioria das vezes, cara, quem entra, né, para ser presidente do Vasco, quem senta na cadeira, não consegue fazer o tal projeto que eles tanto falam, que é trazer harmonia dentro do Vasco, que é poder reunir todo mundo junto. E o Pedrinho foi um desses caras que, quando sentou na cadeira do Vasco, falou que iria trazer harmonia, queria acabar com essa guerra interna dentro do Vasco da Gama, mas, cara, é impossível acabar com essa guerra. Não tem como. Todo mundo que senta ali não consegue acabar com essa guerra política, porque são muitas pessoas vaidosas dentro do Vasco da Gama. Todo mundo quer o poder pelo poder. Muitas das vezes também o dinheiro fala mais alto quando você senta na cadeira. Então acaba que o Vasco da Gama fica prejudicado nessa situação, nesse lamaçal. Vamos voltar à época do Eurico Miranda, que conduziu o Vasco com mão de ferro, aonde conseguiu, né, muitos inimigos poderosos contra o Vasco da Gama, né, conduziu o Vasco da Gama de uma forma que parecia que o Vasco era dele, o Vasco não era do torcedor. Todo mundo. Eu sou agradecido ao Eurico Miranda por tudo que ele fez ao Vasco da Gama. Fez coisas boas, mas fez muitas coisas ruins e deixou um legado muito ruim dentro do Vasco da Gama, que é essa política destrutiva dentro do Vasco da Gama. Então, o Eurico sai, entra o Campelo sai, entra Jorge Salgado, o Jorge Salgado sai, entra Pedrinho. Nessa transição, nessa trajetória, o Vasco da Gama só se prejudicou. Não tem um presidente, né, pós-Eurico que sentou nessa cadeira e fez algo em prol do Vasco da Gama sem uma ambição, sem querer ter algum benefício. Não vou falar a respeito do Pedrinho, até porque ele ainda está sentado na cadeira e está trabalhando. Mas pelo que eu já estou vendo, cara, uma briga desnecessária, uma briga que não está agregando nada ao Vasco da Gama. Você vê o Felipe vindo trazer aí uma entrevista desastrosa, né, falando aí do Capasso, do atleta. Aí agora você vê Edmundo e o Pedrinho discutindo e brigando a respeito também, pelo que está acontecendo dentro do Vasco da Gama. E o Edmundo toda hora falando que vai entregar podres do Pedrinho, podres da Sempre Vasco, mas também
Não entrega nada. E se entrega, ele também está no meio. Então vamos ser sinceros, né? Então acho que é uma coisa muito esquisita de estar falando. Vou deixar para vocês aí, sem muitas delongas, galera, que eu já falei muito e acabei que não falei nada também. É a fala do Edmundo aí para a torcida vascaína. Bom, um bom trabalho ele não faz. Honesto ele é. Se eu posso garantir. Mas um bom trabalho ele não faz. O trabalho é tão ruim quanto o do Campelo, quanto o trabalho o do Salgado. É tão ruim quanto. E olha que se gastou bastante. O Vasco fez um novo contrato com a televisão, fez um novo contrato com a Brax, onde o Vasco vai ter esse ano uma arrecadação muito maior do que aqueles 460 milhões que foram apontados no balanço de 2024. Então, sem dúvida nenhuma, poderia o Pedrinho estar fazendo um trabalho bem melhor, na minha modesta opinião. Eu sou muito transparente, todo mundo sabe, e hoje fiquei aqui dizendo para mim mesmo: contenha-se, não fala, seja mais comedido, seja mais tranquilo. Mas ele hoje, pessoalmente, me removeu do grupo da Sempre Vasco. Eu estou no grupo da Sempre Vasco desde 2010, há cerca de 15 anos, quase 15 anos. Sou um dos fundadores. Eu levei o Pedrinho para o grupo da Sempre Vasco. Eu indiquei o Pedrinho para ser candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje eu me decepcionei, ele me removendo do grupo da Sempre Vasco. Então, você está coberto de razão, Sérgio. Ele não tem coragem, ele não tem personalidade para encarar de frente os erros que ele está cometendo. E aí, ele se esconde na fragilidade que ele tem, nas fragilidades que ele tem, e para que as pessoas achem ele um coitadinho. Mas se ele tem personalidade, tem força e coragem para bloquear pessoas e remover outras de um grupo que ele é convidado, é sinal de que ele está no caminho completamente errado. Tá bom, Sérgio? Está vacilando e vacilando muito. São verdadeiramente absurdas. E eu dou graças a Deus de ter saído, de não fazer mais parte dessa administração. E agora, ao ser excluído do grupo da Sempre Vasco, me decepciono com muita gente lá dentro também. Muita gente mesmo, porque todos sabem que eu ajudei a criar esse grupo, sou um dos fundadores, botei a minha cara para que esse grupo assumisse, né? E claro que à frente de um grupo tem que ter a figura do presidente. Todos nós entendíamos que o Pedrinho seria o melhor, mas hoje, de coração, eu tenho certeza absoluta de que eu errei, e errei de longe. Errei de longe. O ano que vem é um ano de eleição, e a única certeza que eu tenho é que eu serei contra o Pedrinho. Podem escrever. Contra. Totalmente contra. Eu tinha prometido para minha família não me envolver, não me meter mais na política do Vasco, mas eu me sinto obrigado a tirá-lo da presidência do Vasco. Esse será o meu compromisso com vocês. A não ser que ele consiga aí o título de campeão brasileiro, o ano que vem ganha Libertadores. Fora isso, eu vou me empenhar bastante para tirá-lo do comando do Vasco da Gama. Tá bom, pessoal? Vamos começar a ler. Então, essa foi a fala do Edmundo, que diz que o Pedrinho já não é mais o presidente que ele confia, sei lá, entre outras coisas.
Mas o que eu quero dizer aqui é que como confiar, cara, na Sempre Vasco? A Sempre Vasco nas eleições agora do que o Levenciano ganhou, né? Somamos. O Levenciano ganhou as eleições. O torcedor quis muito o Levenciano, mas aí a Sempre Vasco junto com a Mais Vasco e junto com o Campelo conseguiram botar o Jorge Salgado sentado na cadeira para que os podres do Vasco da Gama não tivesse vindo à tona. Porque todo mundo sabia que o único que tinha capacidade de trazer os podres do Vasco da Gama à tona seria o Levenciano, porque o Levenciano não faz parte dessa politicagem destrutiva dentro do Vasco da Gama. Então o que acontece? Eles limaram o Vasco, eles limaram o Levenciano, não deixaram o Levenciano sentar na cadeira. Passaram-se 3 anos, né? O Salgado destruindo o Vasco da Gama, né? Pegando o dinheiro dele de volta, mais comissão de venda, entre outras coisas. E aí, mais uma vez o Levenciano vem, forte candidato a sentar na cadeira. Mais uma vez a Sempre Vasco, junto com a Mais Vasco, se une para poder derrubar o Levenciano. E mais uma vez eu vou alegar aqui, para mim, Pedrinho não ganhou as eleições. Para mim, as eleições foi mais uma vez fraudulenta. É minha opinião. Mais uma vez, eleições fraudulenta e o Pedrinho não sentou nessa cadeira de forma honesta. Porém, possa ser que na cabeça do Pedrinho ele venha ter sentado na cadeira de forma honesta. Mas para mim, a Mais Vasco junto com a Sempre Vasco organizaram essa trama e botaram o Pedrinho sentado para que os podres, né, do Vasco da Gama, da 77 Partners, não viesse à tona. Porém, agora o Pedrinho resolveu investigar, resolveu ver realmente o que estava acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama e encontrou uma sujeirada tão grande que até ele ficou enojado e começou então uma caça às bruxas em cima do Jorge Salgado, do Osório, entre outros participantes que venderam o Vasco da Gama para essa quadrilha. E aí agora está tendo um racha entre a Sempre Vasco, porque alguns não estão concordando que o Pedrinho venha estar investigando, que o Pedrinho venha estar botando, né, os pingos nos i dentro do Vasco da Gama. E aí tá acontecendo esses burbulhozinhos, essas brigas políticas, essas brigas internas entre eles mesmos. Então, Edmundo já abriu com o Pedrinho, o Juninho Play, que é o Júlio Brandi, já abriu com o Pedrinho, é outro safado pilantra também, que orquestrou essa pilantragem toda contra o Levenciano, né, para poder não sentar, e inclusive já pediu música no Fantástico, porque já perdeu 3 vezes as eleições do Vasco, não conseguiu nada. Moleque, cara, Juninho Play. Mas, né, não vamos nos ater a essa situação, vamos falar do que está acontecendo, particularmente. Então a gente vê que o Vasco da Gama não vai a lugar nenhum, cara, com esses grupos políticos, a lugar nenhum. É por isso que a torcida implora a venda do Vasco da Gama, porque a torcida entende que o Vasco tendo um dono, o Vasco vai se livrar desses tipos de pessoas que só querem o poder, que só querem lucro, que só querem ver dinheiro dentro do Vasco da Gama. Então a torcida ela é carente, cara, por uma organização. Porque se a gente parar para pensar, cara, um time organizado, ele sobressai, ele voa. Mas um time desorganizado, um clube, não é um time não, um clube desorganizado como o Vasco é, um clube que tem mais de 20 grupos políticos dentro do Vasco da Gama, fica impossível, cara, o cara presidir de uma forma pacífica. Toda hora tem um grupinho contra, toda hora tem um grupinho levantando falso testemunho, toda hora tem um grupinho levantando uma fofoquinha, uma briga. Isso acaba minando quem está sentado na cadeira. Mas se o Pedrinho escolheu sentar na cadeira, ele tem que segurar a reborgosa esse homem para poder admitir que está ali para fazer o certo pelo Vasco da Gama. E espero que ele esteja fazendo o certo da Gama. Espero que as pessoas que estão perseguindo o Pedrinho esteja perseguindo o Pedrinho para que ele não venha fazer o certo. Porque se eles estão perseguindo o Pedrinho, cara, significa que o Pedrinho possa estar fazendo certo pelo Vasco da Gama. E se ele estiver fazendo certo pelo Vasco da Gama, cara, eu vou apoiar ele, né? Vou estar aqui falando, mas se eu descobrir que ele está ali, na cadeira do Vasco da Gama, né? Na presidência do Vasco da Gama, e sendo mais um presidente que veio para usurpar, para poder conseguir benefícios a seu bel prazer,
pode ter certeza que eu vou sentar a porrada dele no meu canal, até porque eu não tenho vínculo com ninguém dentro do Vasco da Gama. Então, para mim, é indiferente. Não ganho nada com isso. Eu sei que tem muitos youtubers, muitos canais que se beneficiem, né? Que fica ali juntinho, ó, coligado junto com o presidente, junto com gestão, para poder estar tendo benefícios de, como eu posso dizer, informações privilegiadas, né? Tá ali nos bastidores, tá participando de entrevista coletiva. Então, nada disso para mim me enche os olhos, né? Não tô nem aí. Tô aqui no meu canal, não ganho nada com isso. Espero, né, que um dia possa até vir a ganhar, até porque, né, todo mundo sabe que a gente precisa botar comida na mesa. Mas fora isso, cara, independente do que seja, eu não vou me vender para poder ficar na mão de presidente, para ficar na mão de gestão de ninguém. Então, como eu sempre falo, eu apoiei o Leve esse ano, né, o Somamos, acreditei no projeto dele e acredito. Não sou contra quem acreditou no projeto do Jorge Salgado e quem acreditou no projeto do Pedrinho, não sou contra. Até porque a gente temos que acreditar em alguma coisa. Mas se você acreditou, o que eu fico puto é que quando o cara senta e o cara começa a fazer merda, aquele que apoiou, aquele que acreditou, ele é o primeiro a passar pano. Quando ele não passa pano, ele é o primeiro a se esquivar ou não falar nada. Você apoiou, você acreditou, você tem todo o direito de gritar e falar: meu irmão, tu tá fazendo merda, sai, entrega, porque eu vou te falar e vou ser sincero. Eu acreditei no Levenciano, eu apoiei o Levenciano. Se ele sentar na cadeira, eu vou cobrar ele todo o projeto, toda a promessa. E se ele começar a fazer merda, eu vou sentar a porrada nele no meu canal. Isso é ser sujeito homem. Você quer apoiar? Você apoia. Não tem problema nenhum. Mas quando o teu candidato começar a fazer besteira, você tem que ser homem e ser mulher de cobrar o seu candidato. Porém, dentro do Vasco da Gama existe uma coisa chamada o quê? Interferência política. Ou seja, existe algo chamado propina. E as pessoas muitas vezes se vendem por isso. E eu não vou me vender, independente de quem esteja sentado. Se for Levenciano, Pedrinho, seja lá quem for, irmão. Sentou na presidência do Vasco, vou sentar-lhe a porrada, porque eu não tenho vínculo com nenhum desses caras, né? Apesar de apoiar, não conheço o Levenciano, não sou amigo dele, nada. Simplesmente li o projeto dele, acreditei, vi e acompanhei. Fora isso, não tenho nada com ele. Sentou na cadeira, começou a fazer o certo, eu vou aplaudir. Sentou na cadeira, começou a fazer o errado, eu vou sentar-lhe a porrada e acabou, irmão. Não tenho vínculo nenhum com ele. Não tenho promessa de nada com ele. Gostando ou não, é o que eu tenho. Mas eu sei que alguns torcedores, alguns apoiadores, influenciadores, repórteres têm vínculo, né, com grupos, com chapas dentro do Vasco da Gama e por isso muitas das vezes se calam, se fecham ou até mesmo passam pano para que não venham perder a mamata. E o Vasco é que sofre com isso. O Vasco é que fica na mão desses vagabundos, porque o Vasco toda hora sofre um perrengue junto com esses caras aí. E o futebol, como sempre, é o principal. A gente vê que está nessa situação aí, ó. Toda hora brigando para não cair, toda hora sendo eliminado. E aí, filho, o vascaíno fica passando mal, o vascaíno fica passando vergonha nas ruas, na academia, no colégio. As crianças não conseguem ver um título, o idoso estão morrendo, os idosos estão morrendo, eles não estão conseguindo ver título. Então, cara, o que tem é isso aí, ó. Como já acabei de falar, cansei de falar. Meu filho tem 20 anos, meu filho nunca viu um título de expressão do Vasco da Gama. Ele é Vasco porque eu incentivei, porque eu contei as histórias, porque eu falei a respeito do Vasco da Gama para ele e ele começou a torcer pelo Vasco da Gama e está até hoje. Mas se você perguntar qual é o título que ele já viu do Vasco da Gama, ele vai falar: nenhum. 20 anos, o moleque nunca viu um título. E sabe por que ele nunca viu um título? Por causa desse tipo de pessoas que estão sentadas na cadeira. É por conta de política destrutiva, safada e suja dentro do Vasco da Gama. É por causa de chapa, é por causa de grupo político, é por causa de pessoas ambiciosas, interesseiras, que só pensam no poder. É o poder pelo poder, nada mais. Fora isso, cara, o Vasco não tem nada a não entregar coisas destrutivas para o torcedor. O
torcedor vai lá, paga ingresso, sócio torcedor, compra a camisa, faz os caralho a 4. E o Vasco entrega o quê? Só derrota, só vergonha. E o torcedor continua. E quando o torcedor vai protestar, é isso que acontece. Ainda ganha porrada do segurança. E aonde nós vamos parar? Não tem, cara. Pra onde correr não, filho. Felizmente é só isso aí, é só vergonha, é só problema. Vamos ver, né, no que vai dar. Saudações vascaína, tamo junto, galera. Esse aqui foi mais um desabafo do que uma notícia, né? Tá aí, então, aí essa guerra declarada aí entre Edmundo e Pedrinho. E vamos ver se o Edmundo vai ser homem mesmo suficiente de entregar os podres aí da Sempre Vasco. Então a gente já sabe, né, galera? Sempre Vasco, junta mais Vasco, é igual a merda.